Boa tarde, David Penha, de Tema de Esporte aqui. A minha pergunta é simples. A situação do Red Miller, se ele já é pronto para enfrentar a seleção da Colômbia, para ter aí o time de 11 ideal, se você já tem o quadro na mente, a escalação do dia de manhã. Boa tarde, Rodri. Ele tem 2 dias treinando já 100% com o grupo e possivelmente ele possa ser selecionado, escalado para Hola, aquele Tomás Fariñas, Valentina time. Peña para Radio Olá, Colombia. Valentina Para el Penha, entrenador, para a Rádio tal vez en Colômbia, para o Colombia cometemos treinador. el error Talvez de na Colômbia nós subestimar un poco cometemos al o rival erro muchas de veces cuando en subestimar temas o de rival, individualidades, muitas pues vezes, claramente quando Colombia quanto às individualidades. É tiene una claro que a ventaja. Colômbia ¿Qué podemos tem uma esperar de este vantagem. Panamá? O ¿Podemos que a esperar un gente pode partido tal esperar vez desse más Panamá? parecido al de Podemos Uruguay, al esperar de uma Estados partida talvez Unidos? mais semelhante com o do ¿Cómo Uruguai, dos Estados describiría Unidos? el Como planteamiento que va você a llevar a descreveria Colombia? o Y para desenho que Fariñas, vai levar para a preguntarle si tal Colômbia? vez esa Para condición de Farinhas, ser menos perguntar favorito se cree talvez que lo aquela pueden condição utilizar de a ser favor o menos no. favorito, vocês Gracias. acham que vocês podem utilizar em Bueno, el favor de hecho vocês de e ser como? menos favorito, O fato de sermos la menos verdad que no da favoritos, demasiada ventaja. isso Creo não que traz tenemos que muita hacer lo vantagem. que hemos hecho Vantagem, en eu los acho que nós anteriores temos que partidos, ser fazer o que nosotros, nós intentar fizemos já nos anteriores llevar el jogos, ritmo del sermos nós juego mesmos, que nos tentar interese levar aí aquilo a ritmo de nosotros jogo que seja y el interessante para planteamiento nós. pues no va a variar E é mucho bom, de los o anteriores desenho não partidos. vai mudar muito em, dos pero jogos sí que con anteriores, mucho respeto mas a com Colombia. muito respeito para a Colômbia, claro. Eu acho que quanto ao jogo, isso não é fundamental. Eu acho que eles são 11 jogadores, nós também. Da mesma forma, nós precisamos trabalhar. Buenas tardes, profesor. Michele Giannone de Boa Univisión. tarde, Una de las preguntas que le hemos hecho a los chicos durante professor la da semana es cómo Univision. vienen Uma trabajando pergunta feita desde para el os inicio de Copa, meninos ¿no? durante a semana. Ahora eran Como eles vêm favoritos para trabalhando avanzar a de partir do grupo, início da Copa, eles ahora não no eram son favoritos favoritos para para avançar ganar no lo que en el grupo, papel agora não são es favoritos demostraron para que se trabaja ganhar da Colômbia, la están né? disfrutando más con Na esta chave. presión. E ¿Usted lo ve Gustavo de esa manera contavam que como vocês estavam disfrutan? trabalhando, vocês estão Gracias. aproveitando mais? Qual que Bueno, é a me alegro pressão? Como que você vê los o grupo jugadores esses no dias? sufran esa Bom, presión. estou contente pelos jogadores Yo não como estarem aí técnico sofrendo por aquela pressão. exijo el Eu, enquanto máximo técnico, de mí exijo mismo, de o mi cuerpo máximo técnico, como de los de mim jugadores. mesmo, da minha comissão técnica, dos Y jogadores hemos também. podido pasar E ronda, nós creo que por buen conseguimos fútbol passar aí, y buenos avançar resultados. nas rodadas Y por ahora lo bom que nos futebol, toca pues pelos bons es un resultados. E agora o partido que cabe a redondo nós como é um jogo contra aí Colombia si queremos tener redondo contra a alguna opción Colômbia, de pasar a semis. se quisermos ter aí alguma opção de passar para as semifinais. Jeff Carlisle with ESPN. La pergunta em inglês, por Então, favor. vou fazer uma Where does this pergunta em game inglês. rank in terms of the biggest games in Panama's history? And Qual given such a é, big occasion, how have you tried to keep your team calm but still focused heading into para the essa ocasião, como fazer para The most fazer com que a important thing equipe is, as you continue said, to be estando calm, calma e tendo a knowing what enfoque? we Mais have importante, reached como falou, until manter a now, calma, and saber that o que this nós game conseguimos até is a agora big opportunity to make e even saber que more esse history jogo é than we uma did grande before. oportunidade para poder How fazer to mais da arrange história, this mais do que game, fizemos I think anteriormente, it's the same as como também fazer esse jogo. I will not say like a World Cup qualifying, Eu não vou dizer but at que não least é from como our assim point of view, uma something rodada de historical classificação and para something uma Copa we have to Mundial. enjoy. Mas, do nosso ponto de vista, é uma coisa Buenas histórica, uma coisa que tardes, precisamos Jaime desfrutar. Dinas, de Telepacífico, Boa tarde, Jaime de Dinas la do Telepacífico 101.9, solo e éxitos, Candela, em 101.9, Bogotá. só Mister, sucessos, esta Candela, fase em de Bogotá. detalles, Então, dentro de tu professor, análisis essa fase previo, de ¿qué detalhes es dentro las da análise bases de prévia, los o que cambios que se você efectuarían tira de un das partido a otro substituições da entre Colômbia de um Paraguay, jogo para o Costa outro, entre Rica o y el Paraguai, conjunto a brasileño? Costa Para el Rica jugador, e o ¿ustedes son conjunto conscientes de que brasileiro? de los 6 Para o goles que ha jogador de logrado Galo, vocês la são cientes selección de que dos 6 Colombia, gols que a seleção 4 han sido de da, defensores por da la Colômbia variabilidad conseguiu, que 4 tienen, foram sobre todo con la de pelota quieta zagueiros y en pela el fútbol variabilidade aéreo? que eles têm, Mis mejores sobretudo deseos com y buena bola suerte. parada, com futebol aéreo. Meus melhores Gracias. desejos. Boa tarde. Bueno, Obrigado. analizando a Colombia, pues Então, por analisando a supuesto la Colômbia, calidad é claro que a no se discute, qualidade sabemos que son não grandes podemos jugadores discutir, en las né? ligas, Incontestável. Eles que são grandes compiten jogadores, muy em bien. boas ligas, eles Sí que competem hubo muito quizás bem. menos presión Houve talvez menos en pressão alguno de los partidos, em por ejemplo alguma el das partido partidas. de Por Brasil, exemplo, o jogo fueron com o a Brasil, muerte,
Eles foram lá com muita intensidade tentar para evitar aí o Uruguai, se enfrentaram conosco. Nós analisamos os outros jogos que eles tiveram de grupo e nós vimos que se nós aproveitamos os pequenos erros que a Colômbia possa poder cometer, bom, temos as nossas opções, mas ao mesmo tempo precisamos ser muito consistentes, muito eficazes na hora de defender e também na hora de atacar. Bom, na semana nós trabalhamos intensamente a questão de bola parada. Sabemos que naquele ponto você precisa estar extremamente concentrado durante os 90 minutos da partida para poder contra-atacar. Por aqui, Rony Vargas é o marcador, é uma partida de grandes ligas. A Colômbia e o Uruguai são candidatas para o título, como mentalmente, taticamente. Thomas Christensen, vocês falaram durante todos esses dias, né? Se prepararam, sabendo que nós também somos analisados. A Colômbia colocou inteligência na seleção panamenha e ela está vendo aí as falhas do Panamá. Como vocês colocaram isso para amanhã? Vocês aproveitaram, curtiram ou está preocupado? Então, sair e procurar aquela semifinal. Então, você estando aqui, a gente vai pela semifinal. Bom, aqui a gente veio para competir, para chegar o mais longe possível com todas as nossas possibilidades. Não vamos dar nenhuma coisa por subentendida. Bom, se eles quiserem menosprezar a gente, é coisa deles. Mas nós vamos levar muito a sério esse jogo, né? Mentalizando, como vejo os jogadores na mentalização. Bom, da mesma forma que eles saíram a jogar, sobretudo no segundo tempo, contra o Uruguai, os Estados Unidos e a Bolívia, como nós chegamos a esses resultados, vamos tentar sermos nós mesmos. A motivação não faz falta dizer nada, eles já sabem que fizeram história, mas não podemos ficar aqui. Queremos tentar dar um passo mais à frente, tomara que isso aconteça conosco. Professor Raul Ochoa, de O Marcador, o que você falou com os jogadores anteriormente a esse jogo? Muitas figuras colombianas, evitar aquela pressão da mídia entre os jogadores que jogam nas grandes ligas, como que aconteceu com o Uruguai, e também para a Farinha. Depois de 3 anos na Liga Pro, agora você está na Copa América, como você se sente com isso? Você está cumprindo o seu sonho? Com certeza. Em termos pessoais, eu acho que foi muito importante. Essa Copa, esse desenvolvimento que eu tive nos últimos anos, eu acho que eu já venho fazendo bem, vindo fazendo um processo importante, graças a Deus. O professor deu a oportunidade de eu me mostrar quando estou fazendo. Então, como era a pergunta? Os jogadores... Farinha bem falou sobre tudo a questão de bola parada. A questão tática, eu não vou comentar aqui, nós trabalhamos tanto ontem quanto hoje, como gerirmos a pressão, como sair daquela pressão. São coisas que tomara que a gente se dê bem com isso amanhã e tomara que nosso trabalho seja refletido no jogo. Essa é uma das chaves que nós temos para contra-atacar o jogo da Colômbia. Professor, boa tarde para o jogador e professor do noticiário 90 Minutos da Colômbia. Uma pergunta mais pessoal do que profissional. Você se preparou mentalmente, psicologicamente, compreendendo que o grupo e a forma que a chave do grupo era orientada? Bom, com certeza a Colômbia e o Brasil eram adversários, né, possíveis, duas equipes que, sem dúvida, historicamente marcaram uma diferença relevante no futebol. Como transmitir alguma coisa para os jogadores antes do início da Copa? Vocês se prepararam com antecedência? Em segundo lugar, qual a característica, a qualidade que para você mais pode salientar da equipe colombiana? E para o Edgardo, o conceito que você tem da Copa do James Rodrigues nessa fase de grupos? Bom, vamos ver. A gente não pensava, na verdade, no jogo se a Colômbia e o Brasil iam ser nossos rivais. Eu gosto de trabalhar jogo após jogo. Quando tivemos aí o sorteio,
Fomos lá em Miami para o sorteio e tivemos aí o Uruguai, os Estados Unidos e a Bolívia na chave. Bom, já ficou um pouco escuro, né? O cenário ficou um pouco complicado para nós. Mas chegando aqui, até com todos os desfalques, nós víamos todas as opções de passarmos assim. Em momento nenhum, pessoalmente eu, não pensei nunca na Colômbia, nem no Brasil, naquele sentido. Bom, agora também não vou pensar nas semifinais. Nós precisamos competir esse jogo daqui. Quanto à pergunta, eu acho que o James, pessoalmente, é um jogador super importante para a seleção dele, um jogador inteligente. Bom, a gente precisa enfrentá-lo e para saber e para poder medir e naquele encontro, naquele confronto com o jogador. Boa tarde, ESPN, Matias Verde, para Edgardo e para o professor. Edgardo, o seu desempenho deixa você no número 11, o que a comissão técnica espera de você, individualmente, e a nível de grupo, o que ajudou você a você se sentir com tanto conforto dentro do gramado? E, professor, nessa semana foi diferente o treino, né, em nível de moral. Atenção dos jogadores, a possibilidade de classificação, eles já não tinham. É claro. O que você percebeu nessa semana? Futebolístico afora, né? Fora disso, o que você percebeu? O importante, é claro, essa classificação para as quartas, fazendo história. Talvez isso tirou um pouco de pressão dos jogadores. Agora, nos últimos dias, nós intensificamos mais um pouco os treinos para, mais uma vez, recuperar aquela concentração que nós queremos no jogo. Nós conseguimos ter mais um dia de preparo para essa partida, ainda que as temperaturas tenham sido bastante altas, tenha ficado bastante difícil para exigirmos fisicamente dos jogadores, mas também a questão mental, a recuperação física foi chave nesses dias. Eu acho que me ajudou muito aqui com a seleção, com um grupo, foi muita experiência dos jogadores como Aníbal Godoy, Cecil Waterman, Rodrigo Miller, e a confiança, como o professor falou, também foi fundamental para eu poder aí me dar bem no gramado, fazer um bom trabalho. Aqui, Edgardo Vieira da RPC, Thomas. Contra o Uruguai, muito se falou daquele respeito, daquele grande temor no primeiro tempo, que tiveram muito respeito. Você vai enfrentar agora uma seleção da Colômbia semelhante ao Uruguai, quanto à questão das figuras, dos nomes, dos elementos importantes que talvez os jogadores não viam, né? E, na hora de jogar contra isso. O que fazer para isso não acontecer e para não ter aí um preço alto para nós naquele primeiro tempo? Para Edgardo, é verdade que o Panamá não tem a pressão de ser o favorito, todo o favoritismo estar com a Colômbia, mas tem muitos comentários positivos às vezes na seleção. Acontece quando você mais recebe elogios da equipe, né? Eles focam nisso. O que eles fazem durante esses dias, lendo tanto comentário de muito positivismo para o time? Bom, o jogo contra o Uruguai, né? Um dos favoritos, é claro, para vencedor da Copa América. Nós saímos com muito respeito, demais, talvez. Talvez porque tinha jogadores, né, como o próprio Farinha, era a estreia oficial deles, né, nessa liga maior. E ele teve aí a mais difícil. É Darwin Núñez. E, bom, dia de amanhã ele vai ter, né, com Luiz Dias. Então, seja bem-vindo à Copa América, Edgardo. Bom, mas ele está preparado. Foi treinado, apesar da juventude dele, ele está mostrando aquele comprometimento, aquela qualidade de poder estar lá na altura com a linha defensiva. Ele está respondendo muito bem, ele vai evoluindo bem. Bom, ele precisa fazer isso, aproveitar, curtir e tentar cometer a menor quantidade de erros possível. Tomara que a gente consiga passar. Eu acho que os comentários que nós recebemos durante toda essa semana, nesses dias, foram positivos. Pessoalmente, o grupo também toma isso de forma positiva para se motivar, para fazer as coisas certas. Eu acho que a união que a gente tem agora é bem importante. Isso nos ajudaria muito nesse jogo. Boa tarde.
Marino Velasquez, do programa com Mariano Vasquez em Boston, já falaram dos jogadores, das estrelas da Colômbia. Eu quero perguntar, o que vocês acham do segmento que a Colômbia, do acompanhamento da Colômbia teve por parte da torcida em todos os estádios? Isso será que vai operar em contra do Panamá por causa da força, do carinho mostrado pelo público para a seleção colombiana? Sucessos. Bom, aqui é Conmebol. Com CONCACAF aconteceu mesmo com nós jogamos contra o México, aconteceu mesmo. Guatemala, Honduras, Estados Unidos, sempre jogamos fora de casa. Eu mesmo. Foi bonito sim em Orlando, né? Ouvir, poder sentir o hino panameño, tantos panameños, foi incrível. Isso foi sim, né? Jogar num gramado aí um pouquinho mais neutral, né? Sem falar de jogar quase em casa. Isso também, né? A CONCACAF, a Copa Ouro, também trouxeram aquela experiência para a comissão técnica, também para os jogadores. Por exemplo, final da Copa Ouro contra o México, tinha 80 mil espectadores mexicanos, 2 mil, 3 mil panameños só. Bom, é uma experiência, é mais uma experiência. Uma situação com que você tem que viver. Amanhã vai acontecer o mesmo. O professor está falando, lá onde formos jogar fora do país, a gente está sempre fora de casa. E amanhã eu acho que pode ser também. Mas com a experiência que a gente tem, cabe a nós encararmos esse jogo. Professor, no Final Four da Nations League, coisas não deram aí tão certo como o grupo e vocês teriam gostado. Qual a causa do salto de qualidade nesses últimos 3 meses? Eu comentei na Nations League, na questão das rodadas, nós temos muitos jogadores na zona da América do Central, América do Sul, América do Norte, onde tem aí preparação com os torneios. E, né, e os jogadores não chegam, né, para competir 100%, e dá para perceber isso. Por isso, nesses torneios, agora como a Copa América ou a Copa Ouro, nós chegamos em melhores condições nesse tipo de competições. É claro que comparar a gente com mais equipes na questão de desempenho, da alta intensidade dos quilômetros percorridos, tudo é isso. Nós estamos, claro, numa posição inferior, mas é lá onde a gente precisa procurar nivelar um pouco. Mas dá para conseguirmos isso, né? Com os jogadores na Europa, com os jogadores nos grandes times, para eles terem aquele costume, aquela exigência cada semana. Olha, profe, me vou perguntar em Professor, eu vou perguntar em português. Tudo bem, claro? É claro que você pensa na Colômbia no momento, mas a Copa América como um todo desperta atenção, olhares de um treinador. A minha pergunta é sobre Vinícius Júnior. Você acha que hoje, acompanhando ele na Copa América e também, claro, por tudo que produziu no futebol europeu, ele tem condições de ser o bola de ouro? E a outra pergunta é que o Dorival Júnior, no outro jogo, confirmou a escalação do Endrick. Você conhece o Endrick, é um jogador que está indo agora para a Europa. O que você pensa desse atleta? Por favor. Bom, o Vinícius, a gente já conhece ele, né? Todo mundo conhece, grande jogador. Deixa eu ver, o que eu posso falar para você? Agora sobre ele. Talvez ele foi um pouco frustrante contra a Colômbia. Cartão está impedindo ele de estar na seguinte partida. Há muitos comentários da questão de atitude, da personalidade dele, mas é claro que cada jogador é do jeito que ele é. Se ele fosse jogador meu, talvez eu teria falado alguma coisa para o bem dele, que talvez podia trazer mais benefício para a equipe. Né? Endrick. Claro, ele tem muita juventude. Ele tem possibilidade de competir em muitos torneios. Também ele também não precisa, não pode, não deve
se apressar muito um jogador com características e agora no Real Madrid, é claro que ele queira, né? É lógico que ele queira jogar agora, quando não tiver, os resultados não acompanharem, bom, você sente, enquanto atacante, você se sente afastado, mas a questão é trabalhar e aguardar pelo momento dele. Desculpa? El Balón de Oro Estamos. de Vinicius, hombre, ha ganado O la Champions, la Liga con el Madrid. Balão ha de hecho Ouro, a una Bola gran de Ouro, temporada. né? Bom, ele fez uma ótima temporada, Opciones ganhou a tiene, por Champions supuesto. League. Ele tem opções, Si es por méritos, por títulos, por merecimento, por uma questão va a de ir ahora. título, ele vai estar lá. Hoy ha pasado Hoje España, também, y né? hay también A algunos Espanha jugadores que han passou ganado la Champions, e la lá Liga tem algum también, jogador que que pueden ganar ganhou la Eurocopa, Champions na Liga, se eu puder otro ganhar candidato más a Eurocopa, mais um del mismo equipo, candidato no sé. da Es mesma difícil. equipe. Al final, É difícil, la né? decisión lo tomamos, bueno, A nosotros también decisão. como seleccionadores tenemos Nós também, nuestro voto, enquanto para ciertos treinadores, temos nosso voto premios, pero para certas premiações, es complicado. mas é complicado, né? Técnico, Carlos Menezes da agência F. Carlos Menezes, da agência F. Foi na primeira semana que eu consegui acompanhar vocês com os treinos. Chama muito a minha atenção a intensidade. Bem no primeiro momento, até da parte aberta, né, para a mídia, eu acompanhei outras seleções, como México, Brasil. Naqueles minutos de mídia são poucos. Não tempo perdido, né? Mas eu gostaria de perguntar para vocês, essa frase que vocês citam, você joga da mesma forma que você treina? Isso é verdade? E é uma coisa que você salienta, treinar com intensidade, porque, afinal de contas, os resultados La estão lá. frase me gusta y la Sucesso. intento aplicar Eu gosto en daquela el máximo frase, que eu pueda. tento aplicá-la no máximo Fariña, possível. que no le O dejo Farinha sabe, relajarse sim, eu não demasiado. deixo ele relaxar demais. Y es eso, imprimir É isso, né? hábitos, como la Imprimir, intensidad, incutir hábitos como a intensidade nos treinos. no Porque están talvez nos teniendo, y el clubes poco tiempo que deles, estoy yo con ellos, eles não estão aunque han tendo, e o sido, pouco tempo que eu muchos compartilho com días, eles, ainda pues que hay que já tenha aprovecharlo. sido bastantes dias, precisamos aproveitar. Bueno, muchas gracias. Finaliza la conferencia. Muito Buenas obrigado. tardes. Vamos encerrar a coletiva. Boa tarde para todos. Obrigado. Tengo que mejorar mi Eu preciso melhorar meu português, né? Tudo bem.